A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Hoje, terça-feira, os dons e a unidade da igreja. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 20. Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. Isso aqui é interessantíssimo, meus irmãos, porque no mesmo capítulo que Paulo trata acerca dos dons espirituais, Paulo também vai falar acerca da unidade do corpo de Cristo. Nós falamos ontem, na segunda-feira, acerca que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E esse mesmo princípio se aplica aqui a partir do versículo de número 12, onde vai Paulo mencionar, dizendo que é um corpo só, mas há vários membros. E esses membros, sabemos que eles têm tarefas ou funções distintas, funções diferentes, mas, apesar de ser muitos membros, de ter tarefas distintas, eles pertencem ao mesmo corpo e cooperam para o funcionamento perfeito do corpo. Da mesma forma, isso acontece na igreja. Então, quando Paulo vai tratar dos dons espirituais, ele também trata da unidade do corpo de Cristo. Então, a partir do versículo de número 12, Paulo está dizendo que esse princípio, que são muitos membros, mas um só corpo, e ele vai dizer no versículo 13, pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Isso aqui é interessantíssimo porque muitas igrejas tradicionais usam esse versículo para dizer que todos os crentes são batizados com o Espírito Santo, só que uns têm o dom de falar em línguas e outros não. Mas isso é um grande equívoco. Sabemos que na Bíblia há pelo menos 3 batismos: o batismo em águas, o batismo pelo ou com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, que é também evidenciado no falar em línguas, e temos o batismo pelo Espírito Santo, que está aqui em 1 Coríntios 12 e 13, aonde que quando o Espírito Santo convence que nós somos pecadores, nós ouvimos a mensagem do Evangelho, o Espírito Santo convence que nós somos pecadores, então nós nos rendemos a Cristo, aceitamos Ele como o único e suficiente Salvador. Então, conforme João, no capítulo 7, Jesus disse que aquele que crê nele, águas fluiriam de dentro de si, e dizia isso acerca do Espírito Santo, que as pessoas receberiam quando crescem em Jesus. Então, quando você crê em Jesus, quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, você recebe o Espírito Santo. Então, seja grego, seja judeu, seja livre, seja servo, seja no Brasil, no Japão, seja na África, aonde estiver uma pessoa que ouviu o Evangelho, se rendeu a Cristo, o mesmo Espírito que aqui no Brasil recebeu, ele recebe lá. Então isso é o que? Nós temos bebido de um mesmo Espírito, todos nós recebemos o mesmo Espírito, todos nós fomos batizados no mesmo Espírito no corpo de Cristo, entende? Então não tem nada a ver com batismo com o Espírito Santo, revestimento de poder. Esse aqui é o batismo que o Espírito Santo efetua o crente no corpo de Cristo. Então, a partir disso, Paulo vai agora discorrer acerca disso, dizendo que todos os membros são úteis no corpo. Da mesma forma, todos os crentes são úteis no corpo de Cristo. Não há por que nós desmerecermos um irmão A e favorecermos o irmão B, porque todos são importantes. Então, na concessão dos dons espirituais, ninguém vai ter todos os dons. Eu vou ter um, o irmão vai ter outro, o irmão vai ter outro. Não quer dizer que também todos os crentes possuem dons espirituais, Todos os crentes podem possuir, podem ter, mas isso não é regra.
entende? Então, na igreja, quando o Espírito Santo, quando Jesus distribui os dons espirituais, é para o elevo, para o crescimento espiritual do corpo. Então, um tem um dom de profetizar, o outro tem um dom, da palavra do conhecimento, o outro tem o dom de interpretação de línguas, o outro tem o dom de curar, o outro tem o dom de socorros, o outro tem o dom da misericórdia, enfim. Então, a diversidade de dons, cada um está operando numa área que recebeu a graça de Deus para executar, mas todos estão trabalhando juntos. Então eu tenho um estudo aqui no meu blog que eu falo a respeito disso, Está até no meu livro também, Até o Fim, Caminhando Diariamente com Cristo. Então não há motivos para nós nos orgulharmos, ficarmos arrogantes, soberbos, dizer, porque o meu dom é esse. Não há dom melhor do que o outro. Pode haver dons que são mais úteis do que outros, como por exemplo, Paulo vai dizer em 1 Coríntios 14, que aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em língua, mas no sentido de ser mais útil, entende? Mas não há, vamos dizer assim, que aquele que tem o dom A, que tem o dom B, é melhor do que o outro. Não, todos nós somos servos de Cristo. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. Nós devemos entendermos isso. Então, a necessidade também de nós estarmos congregados, nós estarmos no ajuntamento da igreja, da assembleia, reunidos, louvando e cultuando a Deus. Porque, como diz o ditado, na minha casa eu como a comida que eu quero. Mas quando eu sou convidado, vou à casa de alguém, eu posso às vezes até opinar na comida, mas o tempero é da pessoa. E quando nós viemos à casa de Deus, nós estamos aqui para ouvir aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. E Deus ministrar ao nosso coração envolve Deus usar pessoas. Então, eu posso cultuar a Deus na minha casa, eu posso desenvolver minha vida devocional como nós estamos fazendo essa manhã, mas eu devo também entender que eu preciso de outras pessoas, eu preciso de outros irmãos, eu preciso de outros crentes que possuem dons espirituais para ministrar sobre a minha vida e eu ministrar sobre a vida deles. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 1. Então, nós temos que ter esta noção de que nós precisamos uns dos outros, que todos os crentes são importantes na casa de Deus. Não há motivo para nós ficarmos arrogantes, soberbos, por termos um dom e acharmos que o outro não possui, que nós somos melhores. Não. Todos nós somos membros pertencentes ao corpo de Cristo e estamos trabalhando junto para o crescimento da igreja do Senhor, que breve Ele virá para arrebatar a sua igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.